Como que foi construída a Bianca que a gente tá vendo aqui hoje? E eu queria saber um pouquinho mais de como que foi aí essa sua construção. Bom, eu sou de Santos. Nossa, Ai, eu morei muitos anos em Santos. Sério? Minha morei cidade. muitos anos lá. Que legal! Eu sou de Santos, minha família inteira mora lá, ainda meus pais, Que legal. meus irmãos. E eu sempre tive um lado, uma veia artística, assim, sabe? Eu nasci num lar cristão. Ai, que Nós somos da Igreja Batista. que Então, assim, né, a minha época era uma época um pouco diferente da época de hoje, né? Então, assim, ser artista, ser atriz lá em Santos, imagina. Naquela época, quando eu nasci, era algo muito longe. Era algo, assim, muito distante, sabe? Então, eu sempre fui uma menina sonhadora. Era algo como ser astronauta. Então, assim, era sonho, sabe? E aí, eu fui crescendo, fui trabalhando esse meu lado artístico dentro da igreja. Ai, que legal. Eu sabia o que eu queria, sempre soube o que eu queria. Então, eu aproveitei, né, esse lugar. A igreja dá muitas oportunidades, né? Pra gente que é criado dentro da igreja de cantar, trocar instrumento, desenvolver esse lado artístico. Então, eu aproveitei teatro. Eu aproveitei muito isso e fui desenvolvendo isso dentro da igreja. E ali eu já sabia que aquilo não era só ali. Eu queria levar isso como pra minha vida, sabe? E aí, fui crescendo, entrei no teatro, comecei a trabalhar como modelo com 15 anos. E eu vi também, como modelo, uma oportunidade de sair daquela minha bolha, sabe? De conhecer outros lugares, ir pra São Paulo, por exemplo. Quem mora em Santos, ir pra São Paulo é algo muito longe, não é tão simples assim pra uma menina de 15 anos. Então, eu vi um jeito de eu sair, né? Me impulsionar pro mundo, digamos assim, pra desbravar o mundo e tal. E quem sabe, de repente, chegar a ser atriz, né? Porque era algo tão longe. E eu lembro que até na minha época, assim, ser modelo era uma questão, né? Então, assim, eu tive que realmente conquistar o meu espaço. Batalhar muito pelo que eu queria. Porque vindo de um lar cristão, de Igreja Batista, sempre foi algo muito, assim... Era muito certinho, era muito... Era muito diferente, era muito tradicional do que é hoje, né? Hoje em dia a gente, graças a Deus... Tem mais vertentes, né? E a gente consegue enxergar o ser humano como ele é, de uma maneira, assim, particular, né? Eu não nasci pra ser médica, eu não nasci pra ser advogada. E meus pais, por exemplo, não entendiam isso, né? Então, naquela época, era algo que você tinha que seguir esse lado, né? E aí, eu sempre fui a diferente, né? Então, assim, pra mim foi uma batalha, digamos assim. Eu tive que realmente batalhar sozinha. Correr muito atrás do que eu queria. E hoje eu olho pra minha história, eu acho interessante contar sobre a minha história, porque é algo que a gente não fala sempre, né? E ver o quanto eu tive que... Eu digo assim, era uma mata, assim, fechada, e eu tinha que capinar a mata, assim, né? Porque não tinha ninguém pra me mostrar um caminho. E eu só fui realmente acreditando naquilo que tinha no meu coração, né? Que era um sonho, mas que eu sentia que era muito possível de realizar. E hoje eu agradeço muito a Deus pela minha história. E sempre que eu posso, tenho essa oportunidade, tenho essa clareza, eu vou lá e agradeço a Deus por isso. Porque eu falo, Deus, você colocou um sonho no meu coração que eu sempre soube que era possível acreditar. Então, assim, obrigada por não me deixar desistir, sabe? Porque hoje eu tô aqui, morando no Rio de Janeiro, um lugar que eu sempre sonhei morar, trabalhando com o que eu sempre sonhei trabalhar, principalmente fazendo novelas bíblicas, que é algo que pra mim, assim, é o maior trabalho. É muito gratificante fazer algo que eu acredito 100%. Então, assim, eu fico tranquila, sabe? Em poder fazer esse tipo de trabalho, porque eu sei que é um trabalho que transforma vidas. Então, você usar a sua arte pra transformar outras vidas é algo assim, uau, não sei nem como, né, mensurar isso. Então, assim, basicamente, resumidamente, essa é a minha história. Eu ia falar bem resumidamente, porque eu vi que uma pessoa que saiu de Santos e achava que chegar em São Paulo era uau. Você chegou na Turquia, na Índia, na né? China, você foi no México. Então, assim, você galgou realmente bastante lugares, né? Saiu de Santos pra São Paulo e de São Paulo pro mundo. Pro mundo. Assim, era uma coisa também que eu sonhava, assim, viajar o mundo. E na minha família, eu falei pra vocês, até eu sou a terceira filha. Então, assim, ninguém tinha passaporte na minha casa. Era algo, assim, tão distante. Que eu, com 17 anos, eu fui lá, teve um teste lá na minha cidade pra ir trabalhar na Itália e tal. E eu falei, eu vou. Eu não tinha altura, não tinha perfil de modelo.
Mas eu tinha o quê? O meu jeito. Vontade. Espontâneo, a minha vontade de fazer acontecer. Então eu fui lá e fiz acontecer. Eu, com meu carisma, cheguei lá e convenci as pessoas de que eu era a pessoa certa para ser selecionada. E com 17 anos eu fui pra Itália. Caramba. Tirei meu passaporte. Foi meu primeiro trabalho, assim, internacional. Então, assim, eu comecei como modelo com 15, com 17 eu tava trabalhando internacionalmente. Caramba. E eu levei a minha mãe junto comigo nessa primeira viagem, porque eu era menor de idade. Então, assim, minha mãe não deixaria nunca eu ir sozinha, assim, né? Até porque as histórias que a gente escuta. Nada. Hoje em dia, você como mãe entende todo o zelo de uma mãe, Hoje em dia eu não né? sei, olha, minha mãe é muito forte, porque se eu... eu não sei se eu teria coragem de deixar meu filho fazer metade das coisas que eu fiz. Porque realmente, assim, como mãe, é algo que... Meu Deus, não tinha nem internet naquela época, praticamente. Nossa. Pra ter notícias, você tinha que ir numa cabine, comprar um cartão, colocar no orelhão pra poder ligar, e tinha que falar rápido. Então, assim, imagina não ter notícias. Olha, minha mãe foi muito forte, realmente tinha que ter deixado. Então, ela foi comigo, ficou lá 3 meses, primeira viagem. E foi muito legal, porque assim, eu sinto que eu abri caminhos na minha família, né? Porque ninguém tinha passaporte, ninguém nunca tinha saído do Brasil. E hoje minha família, todo mundo ama viajar. É uma família que viaja muito. Então, assim, eu fico muito grata de ver todo esse caminho, sabe? E depois disso, minha mãe também sentiu que... Tudo bem, filha. Se é o que você quer, pode seguir. Pode ser modelo e tal. Viu que era algo sério, né? Que eu não tava ali brincando, querendo realmente, sei lá... farra, nem nada. Eu queria realmente trabalhar. E aí, isso abriu muitas portas pra mim, assim. Da Itália, eu fui pra Turquia, pra Alemanha, pra Grécia. Caramba! Índia, China, Marrocos, México, Estados Unidos, Espanha, inúmeros países. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Foi muito maravilhoso poder... ter tido a oportunidade de morar nesses países. Aí, quando ela começou na TV, ela já chegou com uma bagagem, né? Exatamente. De cultura, né? De muitas coisas, assim. Isso é muito legal. Exatamente. E quando foi essa sua virada de modelo para atriz? Em que você chegou na televisão e começou, de fato... Não sei se você começou na televisão ou se fez teatro. Como que foi essa virada de carreira? Então, eu sempre soube que eu queria ser atriz, né? Mas como eu disse pra vocês, era algo muito distante. Então, ser modelo era o que estava acontecendo, né? Pra mim, no momento. E eu... Nunca foi um sonho meu ser modelo. E então, era algo assim que eu sabia que era transitório, sabe? Que, de repente, ia me dar estruturas pra poder chegar onde eu queria. E trabalhando como modelo, eu sempre acabava pegando trabalhos como atriz. Eu sempre acabava pegando trabalho com texto. Então, uma facilidade minha é a comunicação. Então, assim, eu chegava nos países, na Turquia, eu já chegava falando turco com todo mundo. Eu devorava o dicionário turco, chegava falando... Ai, que legal! Então, assim, eu sempre acabava pegando trabalhos por ter essa facilidade de pegar o idioma e me comunicar com as pessoas. Então, eu acabava pegando trabalhos que tinham comunicação. Então, era tipo a modelo que segura texto. Em outros idiomas também. E acabava tendo oportunidades, né? Dentro do audiovisual. Tipo, na Turquia, cheguei a fazer trabalhos em séries. Na Índia, eu fiz filmes em Bollywood. Gente, que demais. Muito legal. Gente. É muito legal. Você participou de um clipe do Maná? Participei de um clipe do Maná, lá no México. Então, assim, eu pegava trabalhos que depois... Vendo, assim, eu falei, poxa, eu pego trabalhos que não são de modelo, sabe? São trabalhos de atrizes né, internacionais ainda. Então, chegou um momento da minha vida que eu falei, eu acho que tá chegando a hora de eu tentar a carreira de atriz. E nisso, em paralelo, toda vez que eu voltava ao Brasil, eu fazia cursos. E eu fiz formação em teatro antes de viajar. E depois eu só fazia cursos em vários lugares que eu achava importante pro audiovisual. E até... Assim, pra mim mesma eu falava, não, é pra eu trabalhar melhor nos comerciais, tá? Eu me enganava um pouquinho, eu ainda não acreditava tanto que realmente eu iria... Mas uma coisa eu tenho que eu sempre tive desde que eu me entendo por gente, é a minha conexão com Deus é tão forte, assim, eu sempre tive clareza da minha comunicação com Deus. Então, eu sempre falava pras pessoas assim, eu sei que eu vou trabalhar como atriz, eu sei que você é atriz, eu só não sei quando e como. Como isso vai acontecer, eu não tenho ideia, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Então, assim, sabendo, tendo clareza, eu só ia fluindo, sabendo que a hora certa ia acontecer. E aí, eu tava no México, com 24 anos, ia fazer 25. E aí, eu senti que tava chegando um momento de tomar uma decisão, né, tipo de transição de carreira. E lá no México eu fazia muita coisa, porque eu falava fluente espanhol, com acento mexicano. Então lá tava fluindo muito esse lado atriz. E aí eu me peguei pensando, eu não quero fazer uma carreira no México.
né? Não é o país que eu me vejo morando, não é onde eu me vejo sendo atriz. Então, eu preciso tomar uma decisão, né, na minha vida. E nisso, eu já comecei a movimentar os pauzinhos de lá. E aí, eu vim pro Brasil já com uma meta. Eu descobri que tava tendo a oficina de atores na Record. E aí, eu vim com essa meta. Legal. Eu não conhecia nada, nem ninguém. Não sabia como. Eu comecei a mandar e-mail pra todo mundo que eu pensava que podia ter alguma conexão lá pra mim conseguir o e-mail de quem eu mandasse mais o material. E até que eu consegui o e-mail de quem, tal. Só que minha bagagem era como modelo, né? Então, eu peguei e falei, eu vou mandar. Mandei, assim. Só que na minha cabeça eu já tava certa de que eu ia conseguir. E aí, mandei, me chamaram pra fazer um teste. Fiz um teste pra oficina de atores da Record, que por sinal foi a última. Assim, eu consegui pegar a última oficina. E aí, me chamaram pra fazer. Aí, no primeiro dia que eu cheguei lá... Ou seja, a primeira emissora que me abriu portas foi a Record. Ai, que legal. Então, assim, pra mim isso é muito legal. Uhum. E aí, cheguei lá pra... O primeiro dia de oficina, 20 pessoas foram selecionadas. E aí, pra mim, tava tudo certo. 20 pessoas, claro, eu vim pro Brasil pra fazer isso, né? Eu larguei minha carreira de modelo pra fazer isso. E aí, todo mundo se apresentando, falando, sou fulano, eu já fiz não sei o quê, já fiz malhação, já fiz... Aí, eu sou ciclano, já fiz... E eu olhando todo mundo, falei... Gente, a galera tem uma carreira, assim, muito vasta, muito extensa. E eu sou quem na fila do pão, tipo assim. E aí, começou a cair minha ficha, falando assim, caramba, a galera aqui todo mundo já trabalha com isso há muito tempo. O que eu tô fazendo aqui, né? Aí o professor, na época, que é o Bom Tempo, que é um baita ator, assim, que eu vejo desde criança, falou assim, não, 2.000 pessoas fizeram um teste pra estar aqui, vocês 20. Aí eu falei, o quê? Aí eu termino a base. Aí eu comecei a ficar nervosa, né? Falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, sabe? Só que assim, essa minha certeza de que eu ia fazer aquilo fez eu não pensar que era impossível. Porque se eu soubesse, eu tenho certeza que eu não teria conseguido, sabe? Porque a gente ia pensar, não, 2.000 pessoas, imagina que eu vou passar. Então, assim, às vezes é até bom não saber da dificuldade do negócio. Enfim, e aí isso foi, assim, a primeira porta de entrada numa emissora. E lá eu tive um desenvolvimento maravilhoso, que a gente começou a ter exercícios, aulas, era diariamente, era todos os dias. Aula de canto, aula de corporal, várias coisas. Então, lá eu comecei a ter um contato com cenários, com coisas que eu não tinha muito contato antes, assim. Eu sempre fazia coisas muito passageiras, assim, né? E aí, lá eu tive uma experiência como seria gravar uma novela, de verdade. Como seria fazer um trabalho mesmo fixo, sabe? Não só uma participação, não só uma coisa corrida. E lá eu tive certeza que era aquilo que eu queria pra minha vida. Eu senti, eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. E a partir daí... foi fluindo.